2020 é ano eleitoral. O advogado Alberto Luiz Rolo fala sobre legislação e outros temas relacionados ao pleito. Entrevista de Marcelo Matos. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan o advogado Alberto Luiz Rolo, claro, para falar a respeito das eleições 2020, um ano importante para o Brasil, as eleições municipais na escolha de prefeitos e também vereadores. Doutor Rolo, eu gostaria que o senhor falasse se houve uma mudança significativa nas regras dessa eleição. A lei que trata as eleições, Marcelo, é de 97 e de lá para cá existem aí algumas alterações, propaganda eleitoral, alguma coisa de financiamento de campanha, então sempre o legislador faz alterações pontuais e o TSE faz resoluções para cada eleição. Então, recentemente nós tivemos todas as resoluções aprovadas pelo TSE para as eleições de 2020. Eu posso destacar a questão das fake news, que a gente pode falar um pouquinho depois. De alguma maneira o TSE tentando proteger os candidatos, proteger a lisura das eleições contra fake news, se isso for possível. Também de alguma maneira disciplinar com um pouco mais de rigor a prestação de contas, para evitar desvios de dinheiro, para evitar candidaturas laranjas, como a gente viu recentemente, e principalmente eu posso destacar para efeito do eleitor que nesse ano de 2020 nós não vamos ter mais coligações na eleição proporcional. Até 2018 houve, foi a última eleição, 2016 a última eleição municipal também houve, agora 2020 não vai ter mais. Isso vai ser uma mudança significativa, significa que o eleitor vai votar naquele candidato e se o partido fizer um número de votos suficientes, vai eleger aquele candidato ou os candidatos daquele partido, sem mais aquela de votar em um e eleger o outro. A questão das fake news, ela é uma questão muito delicada, né? As notícias falsas, a gente observou na última eleição o poder aí das redes sociais, a comunicação. O presidente Bolsonaro tinha segundos na propaganda oficial da TV e também no rádio, e houve uma grande mobilização nas redes sociais. E tem esse temor, evidentemente, claro, que é maléfico para toda a sociedade, né, doutor, a questão das fake news. E não é só na área eleitoral, na área política. A gente pode falar das vacinas, aquelas campanhas. Exatamente. Quer dizer, fake news hoje lógico que a internet é uma ferramenta importante para a sociedade no mundo inteiro, mas as fake news acabam trazendo um prejuízo. E como inibi-las? Eu ouvi do ministro Barroso e da ministra Rosa Weber na última sessão do TSE, quando eles estavam falando das fake news e das eleições de 2020, que não é só o judiciário, não é só o TSE, não é só a Justiça Eleitoral que vai ser a responsável ou serão os responsáveis por combater as fake news. A sociedade também tem responsabilidade. Os candidatos se autofiscalizando, fiscalizando seus adversários, mas a sociedade também, antes de comprar, entre aspas, uma notícia e repassar, a sociedade também tem a obrigação de verificar se aquilo é verdade ou não antes de repassar, porque senão o prejuízo é grande para a própria democracia, é grande para a própria sociedade. E haverá punição? Agora também tem aquele detalhe, eu posso fazer uma campanha negativa utilizando o nome do senhor. Isso, uma das coisas que ficou clara também nessas discussões, nessas resoluções, é que os candidatos, os partidos, quando forem divulgar algum tipo de informação, têm a obrigação, está escrito na resolução, de verificarem as fontes, a veracidade dessas informações. Porque se essas informações mais tarde se revelarem incorretas, mentirosas, o partido, o candidato, quem for o responsável pode ser punido com multa e, dependendo da situação, até criminalmente, quando a gente fala de injúria, calúnia, difamação. E nós tivemos uma alteração recente na própria lei que fala de uso de fake news em prejuízo de candidatura, com o objetivo de atrapalhar a candidatura de alguém ou beneficiar a candidatura de outra pessoa. Então, hoje em dia, existem... Pode haver suspensão da candidatura? A própria Justiça Eleitoral tem mecanismos, tem ferramentas para verificar a origem disso, se a origem for nacional, que também tem questão de você utilizar servidores, ferramentas fora do Brasil. Mas a punição é multa, a punição é criminal, processo criminal. Não tem possibilidade de suspensão de candidatura, por exemplo. O que pode acontecer, e a gente viu isso nas eleições de 2018, é se houver abuso da utilização dos meios de comunicação social, que a gente fala, abuso do WhatsApp, abuso das redes sociais, aí esse abuso pode gerar uma consequência séria, que seria a cassação do registro ou do diploma, mas isso é depois da eleição. Em relação ao WhatsApp, essa ferramenta vai ser utilizada também para informar
ele vai ter que prestar contas e vai receber avisos da justiça via WhatsApp. Essa foi uma alteração importante no processo de registro. Os candidatos, quando forem pedir os seus registros, vamos lembrar que são 5.500 municípios no Brasil inteiro, então são vários candidatos a prefeitos e vice-prefeito e milhares de candidatos a vereador. Quando esses candidatos forem preencher os seus formulários, os partidos que vão requerer os respectivos registros, eles vão ter que informar um número de WhatsApp e um número de e-mail. E mais, isso o ministro Barroso deixou bem claro no julgamento, né? Vão assinar lá um termo, vai ser um termo digital, dizendo, olha, eu forneci esse WhatsApp, eu forneci esse e-mail, que eu me comprometo a periodicamente verificar se eu tenho alguma intimação da Justiça Eleitoral. Porque vamos imaginar, Marcelo, que o candidato deixou de juntar lá uma certidão de objeto e pede um processo que apareceu no nome dele. A Justiça Eleitoral, sei lá, vai dar 24 horas para ele cumprir essa omissão, né? Juntar esse documento. E aí ele não abriu o WhatsApp, eu não olhou o WhatsApp, eu não abri o e-mail, não olhou o e-mail e vai perder o prazo. O que vai acontecer? A Justiça Eleitoral vai indeferir o registro dele porque ele não juntou o documento e aí ele não pode reclamar, mas eu não vi o WhatsApp, mas você se comprometeu a verificar periodicamente. O fundo eleitoral, os senadores, deputados, eles queriam até a quantia que foi estipulada inicialmente 2 bilhões de reais, eles gostariam de 4 bilhões de reais. Felizmente isso não passou no Congresso, até o presidente Bolsonaro garantiu que iria fazer o veto, né? Mas são 2 bilhões de reais. Como é que o senhor avalia a utilização e aquela questão das candidaturas laranjas, envolvendo inclusive aquela obrigatoriedade das mulheres nas chapas? Esse assunto, Marcelo Matos, é um assunto muito importante que a sociedade talvez precise rever, porque esse dinheiro é um dinheiro que faz falta na saúde, na educação, na infraestrutura, e de repente esse dinheiro está sendo tirado do orçamento público para ser usado em campanhas eleitorais. Então a pergunta que a sociedade tem que responder é: vale o uso de dinheiro público do orçamento para campanhas eleitorais, sim ou não? Ou se a gente pode fazer só financiamento privado? Agora vamos lembrar que financiamento privado, lá atrás de pessoas jurídicas, gerou muita corrupção. Então não é retroceder e voltar à possibilidade da corrupção. Vale tudo, né? Mas permitir, talvez, que uma doação de pessoa física, ou mesmo uma doação de pessoa jurídica limitada a 10 mil reais ou 20 mil reais por CNPJ, substitua o uso desse dinheiro público, né? Esse foi um dos últimos assuntos que o Congresso debateu em 2019. Havia a ideia, como você mencionou, de ir para 3,8 bilhões, é uma fortuna, é dinheiro que faz falta em muitas áreas. 2 bilhões, também alguém falou, né, que é colocar o bode na sala. 2 bilhões está ótimo, né? Também não é bem assim. 2 bilhões não está ótimo não, porque é dinheiro para ser utilizado em campanhas por candidatos. E você lembrou bem, quer dizer, a sociedade precisa ficar de olho, e para isso também a resolução de prestação de contas está bastante detalhada. Essas contas são colocadas na internet, então acessíveis para qualquer um, não são só aqueles movimentos sociais, não são só aquelas entidades da sociedade organizada que vão lá e vão olhar. Qualquer cidadão pode entrar no site do TSE e olhar a prestação de contas de qualquer candidato. Então a gente precisa ficar de olho, porque é dinheiro nosso. Justamente para eu não contratar serviço de uma gráfica que não existe, para eu dizer que dei dinheiro para uma candidatura feminina e essa candidatura devolveu dinheiro para uma candidatura masculina. Então isso é fácil de olhar, Marcelo Matos. Tudo isso está disponível na internet. Eu contratei a gráfica, tem um CNPJ da gráfica. Eu contratei 1 tonelada de serviço de papel, eu tenho condição de ver se a gráfica tem no estoque dela aquela 1 tonelada ou se aquilo é fake também, né? Feito para desviar material. Então, eu acho que cada vez mais a gente está no sentido de permitir, possibilitar a fiscalização. Por isso que a gente falou, a internet é uma ferramenta excelente quando utilizada para o bem, e a sociedade tem que ficar de olho. Agora, eu espero que a gente chegue, e em algum momento a gente discutiu isso na OAB aqui em São Paulo, e verificamos lá que a maioria era contra o financiamento público, contra esse financiamento desse fundo eleitoral. Mas o STF tinha proibido lá atrás a doação de pessoa jurídica, então tem que ter uma fonte de financiamento das campanhas. Então vamos trabalhar na direção das fontes privadas. O candidato vai atrás dos seus apoiadores, um doa 50 reais, um doa 100, outro doa 200 reais, e por que não das pessoas jurídicas, desde que limite a grande construtora, o grande banco e a papelaria, vão doar a mesma coisa, 10 mil, 20 mil reais, e aí a gente zera a possibilidade de uso de recursos públicos. Uma eleição diferente, né? O eleitor
muitas vezes nem sabe, mas existe a coligação, então é aquela salada de letras, né? Junta, PP, não vai haver mais a coligação. Então o PT vai ter ganhado o PT, o PSDB, o PP, os democratas. Então, como vai funcionar isso na prática, justamente nessa eleição de vereador, que é onde mais há praticamente essa coligação mesmo, né? E principalmente nas cidades menores, ou cidades menores ou algumas cidades da Grande São Paulo, aqui em volta, às vezes o candidato a prefeito amealhava, juntava 10, 12, 15 partidos numa mesma coligação. Por quê? Porque aí ele dominava as lideranças políticas daquela cidade, então aumentava as chances dele de ganhar a eleição. Então é importante isso, o amigo da Jovem Pan, o internauta, lembrar. As coligações são proibidas na eleição proporcional. Para prefeito ainda vai ter. Então a gente vai ver um partido grande se juntando com outro partido grande para vice, um partido que já tem história se juntando com um partido mais novo para vice e assim por diante. Na eleição majoritária ainda é permitida a coligação, mas porque quem ganha a eleição no sistema majoritário é quem tem mais voto. No sistema proporcional, só para lembrar, muitas vezes o eleitor votava num candidato, ajudava a eleger. Vamos dar exemplo, não é candidato, vamos dar exemplo de um Tiririca, que é clássico. Votava no Tiririca, que fazia 1 milhão e tantos mil votos, e acabava elegendo um outro deputado que fazia 40, 50 mil votos. Então o voto do eleitor no Tiririca acabava elegendo candidatos de outros partidos. Então isso não vai mais acontecer. Nesse ponto a legislação andou bem, porque está privilegiando a representatividade. Se eu quero votar naquele candidato daquele partido, é porque eu acredito nas ideias dele e do partido onde ele está. E não correr o risco de votar, de eleger outra pessoa que eu não sei de que partido é e não sei quais são as ideias dessa pessoa, né? Agora, doutor Rolim, em relação, né, à propaganda, nas ruas, outdoor, tudo isso está mantido, ou seja, não é permitido. E até como o senhor falou, claro, se isso não é permitido, nós temos o rádio e a televisão, a propaganda obrigatória, né? Mas também como dar publicidade às candidaturas, quem já está no jogo também leva vantagem. Como é que fica isso? Como o senhor falou, é preciso encontrar um caminho. Proibiu o setor privado, agora o setor público, a propaganda hoje é pública, nós estamos pagando. Como vai acontecer essa publicidade mesmo? Sou candidato, não sou candidato? Ainda nós temos o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que é obrigatório, não é? Existem estudos que dizem que essa propaganda está cada vez menos causando impacto, e você mencionou logo no início do próprio presidente Jair Bolsonaro, que tinha pouquíssimo tempo e se elegeu. Em compensação, tinha outro candidato que tinha vários minutos e ficou em terceiro ou quarto lugar. Quer dizer, então, essa relação também hoje mudou. E muita utilização das redes sociais. Basicamente, o que pode hoje em matéria de propaganda eleitoral, Marcelo Matos, é papel, distribuição de santinho, distribuição de papel com a minha propaganda, o que eu já fiz, o que eu quero fazer, por que eu sou diferente, por que eu mereço o voto do eleitor. Então, papel. E muita visita, muita caminhada. O pessoal costuma dizer que é sola de sapato, muito discurso, muita conversa. E rede social. E aí voltamos à história das redes sociais de internet, que tem que ser usadas com a devida atenção. Não vai dar para zerar fake news, não vai dar para zerar as mentiras, não vai dar para zerar a falsa propaganda, mas na medida do possível vamos tentar chegar aos 100%, que seja 99%, que seja 98%, e insisto, disse o ministro Barroso, vai ser o ministro Barroso, que foi o relator das resoluções, vai ser o presidente do TSE na eleição de 2020. Disse o ministro Barroso, a sociedade também é responsável por aquilo que ela consome em matéria de informação e por aquilo que ela repassa em matéria de informação. Então não pode só botar a culpa nos maus candidatos e talvez numa demora da justiça eleitoral. A sociedade também é responsável. Doutor Rolo, muito obrigado pela presença aqui do senhor na Jovem Pan. Eu agradeço mais uma vez o convite, Marcelo Matos, e deixo um abraço para todos os amigos da Jovem Pan.